Saudações, sejam todos bem-vindos ao canal do Conhecimento. Sou o poeta Júlio Dalvorini e hoje quero falar sobre um poeta que eu gosto muito e acredito todo o Brasil ama muito, que é Olavo Bilac, né? Esse documentário, essa conversa que eu vou ter sobre esse grande poeta vai ter vai ser um pouco diferente das outras que a gente está acostumado a ver por aí, porque eu vou falar um pouco sobre sua vida íntima, né? Que eu fiz um estudo e algumas coisas. É interessante, vale a pena vocês ficarem até o final do vídeo. Primeiramente, já vou pedindo para que vocês se inscrevam no canal do Conhecimento, compartilhem, né? E deixem seu likezinho aí para dar uma força. Então vamos começar. Olavo Bilac nasceu em 1865 e faleceu em 1918. Foi um poeta, contista e jornalista brasileiro. É o autor da letra do hino à bandeira. Foi um dos principais representantes do movimento parnasiano, que valorizou o cuidado formal do poema em busca de palavras raras, rimas ricas e rigidez das regras da composição poética. Um legítimo parnasiano. É membro da Academia Brasileira de Letras. Seu nome completo é Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Um nome até longo, mas é costume na época usar esses nomes, mas muito bonito o nome. Ele nasceu no Rio de Janeiro, filho de um cirurgião do Exército chamado Braz Martins dos Guimarães e de dona Delfina Belmira Gomes de Paula. Em 1880, Olavo Bilac entrou para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e depois para a Faculdade de Direito em São Paulo, mas não completou nenhum dos dois cursos. Ele se dedicou mesmo foi à poesia e ao jornalismo. O poeta, como disse antes, no início, morreu no Rio de Janeiro a 28 de dezembro de 1918, vítima de um edema pulmonar e insuficiência cardíaca. Faleceu com apenas 47 anos. Mas, continuando sobre o Olavo Bilac, agora vem um ponto, uma coisa que não é muito comum as pessoas dizerem numa biografia ou num documentário. É que eu me apaixonei especificamente pela história romântica de Olavo Bilac, de sua vida pessoal. Daria um filme. É o seguinte, ele conheceu em certa época uma jovem muito bonita, né, que se chamava Amélia de Oliveira, né, e se apaixonou perdidamente por ela. Mas o que aconteceu? A família não aceitava o relacionamento. E aquele amor não acabava, né? Tanto a Amélia amava muito ele, quanto ele amava muito a Amélia. E foi passando o tempo, né? Os pais de Amélia faleceram e ele pensou, agora sim, agora eu vou poder, né, viver com essa mulher que eu tanto amo, vou me casar, tudo. Desculpa, ele sendo um escritor, um poeta já tão conhecido, né? Ele falou, vou poder dar todo o conforto a ela, apesar que ela também era de uma família abastada, que se diz, né? Assim, uma família bem sucedida financeiramente. Mas acontece que, naquela época, quando, em falta do pai, o filho mais velho, que é chamado primogênito, assumia o lugar do pai, né? Os direitos do pai sobre aquela família, ou seja, ficava sob sua responsabilidade a conduta,
as diretrizes da família, né? E não é que esse filho, irmão de Amélia, impediu o relacionamento? Continuou do mesmo jeito, ele não aceitou o relacionamento de Olavo Bilac com a sua irmã. Aliás, vocês não entendam mal, a irmã, o Olavo Bilac, não foi aceito, né, na família, do mesmo jeito. E continuou se correspondendo com a Amélia simplesmente por cartas, né? O que isso aconteceu? Aconteceu que passaram a vida sem poderem ficar juntos. E isso foi uma dor muito grande nos dois. Em meus estudos, né, que eu fico sempre mexendo em livros antigos, documentários antigos, eu encontrei um poema de Amélia, né? Aliás, eu vou citar primeiro um poema que Olavo Bilac fez, né? Isso já com a idade avançada ele fez, e tanto ele quanto ela já estavam idosos. Então ele escreveu para ela certo dia um soneto intitulado Prece. Olha que lindo. Durma, de tuas mãos nas palmas sacrossantas, o meu remorso, velho e pobre como Jó, perdendo-te a melhor de tantas posses, tantas, ma usinada de Deus perdi, tu foste a só. Ao céu, por teu perdão, a minha alma que encantas, suba como por uma escada de Jacó. Perdi-te, e eras a graça, alta entre as altas santas. A sombra, a força, o aroma, a luz, tu foste a sol. Tu foste a só. Não vale a poeira que levantas quando passas. Não vale a esmola do teu dó. Mas deixa-me chorar beijando as tuas plantas. Mas deixa-me clamar humilhado no pó. Tu, que em misericórdia as Madonas suplantas, acolhe a contrição do mal, tu foste a só. Né? Embaixo uma anotação diz o seguinte: quando Amélia recebeu das mãos de Cora, Cora era a irmã de Olavo Bilac, o soneto, ela o leu entre lágrimas, aos soluços, balbuciando em prantos, escondendo a fronte no seio da irmã do seu amado. Pobre do meu poeta, quanto sofre, como sofro, como sofremos, meu Deus. Que maldade desperdiçarmos a mocidade, a maturidade e agora a velhice, entre prantos, entre soluços, entre dores. Então, ela escreveu para ele. E sempre assim, um escrevia e outra pessoa que entregava. Nunca era ele mesmo entregando ou ela entregando a ele. E um dia ela escreveu a ele: não peço a aventura desejada, nem os sonhos que outrora tu me deste, nem a santa alegria que puseste nessa doce esperança já passada. O futuro de amor que prometeste não te peço, minha alma angustiada. Já te não pede do impossível nada. Já te não lembra aquilo que esqueceste. Nesta mágoa sorvida ocultamente, nesta saudade atroz que me deixaste, neste pranto que choro ainda por ti. Nada te peço, nada tão somente. Peço-te agora a paz que me roubaste. Peço-te agora a vida que perdi. Assinado Amélia. E embaixo eu fiz uma inscriçãozinha para descrever melhor essa situação. Então esse soneto foi Amélia que escreveu, dirigida a Olavo Bilac. E no rodapé é o seguinte: esses versos de Amélia foram oferecidos por ela à sua amiga Cora, que era, não se esqueça, a irmã de Bilac. Cora Bilac Guimarães.
e que chegaram mais tarde às mãos trêmulas e nervosas de Bilac, já idoso. Ele leu atentamente 1, 2, 3 vezes até gravar esse poema em sua memória. E achou que a amada tinha razão. Na verdade, o que eles tinham era um amor puro, sincero. Eu nem ia recitar esse soneto, mas vou recitar, porque um dia que o Olavo Bilac estava muito nervoso por não poder ter essa mulher que ele tanto amava, e ele escreveu um poema chamado Maldição. É um soneto bravíssimo dele e genial. Ele fala: se por 20 anos, nessa furna escura, deixei dormir a minha maldição, hoje, velha e cansada da amargura, minha alma se abrirá como um vulcão. E em torrentes de cólera e loucura, sobre a tua cabeça ferverão 20 anos de silêncio e de tortura, 20 anos de agonia e solidão. Maldita sejas pelo ideal perdido, pelo mal que fizeste sem querer, pelo amor que morreu sem ter nascido, pelas horas vividas sem prazer, pela tristeza do que eu tenho sido, pelo esplendor do que eu deixei de ser. Olavo Bilac. Mas, na verdade, ele escreveu isso numa raiva furiosa, porque os dois, no final da vida, eu acredito que um adorava tanto o outro, que desejava o melhor para cada um. Eu achei muito bonita essa história, porque um grande escritor como Olavo Bilac, né, devido, eu não sei, a época tinha certos preconceitos, e por isso a família achava que Olavo Bilac não seria um marido ideal para Amélia, né? E ele nunca esqueceu. É um amor platônico, um amor do fundo da alma, né? Bom, eu não poderia deixar de falar desse grande poeta parnasiano sem recitar o seu mais famoso poema, né? Que eu acredito que vocês vão adorar. E com certeza a maioria deve conhecer. Se chama... Eu sempre faço bagunça em minhas anotações, e eu vou misturando tudo, vou fazendo uma bagunça. Agora perdi onde eu anotei o poema. E como eu tenho um problema terrível de lembrar, né? Eu vou achar esse poema, só um minutinho. Mas Olavo Bilac é uma figura tão icônica, tão especial, que ele tinha um jeito de dizer, né? Eu acredito que ele foi um poeta que melhor olhou para o céu e cantou as estrelas. É possível isso? Prestem atenção nesse poema. Se chama Ora, direis ouvir estrelas. Ora, direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversando toda a noite, enquanto a Via Láctea, com o pálio aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, indas procuro pelo seu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las. Pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. É maravilhoso. Então hoje falei um pouco, né? Não aprofundei, tem mais coisa. Eu quis dizer mais sobre esse relacionamento de Olavo Bilac com Amélia, né? Que é tão lindo e não pôde se concretizar fisicamente, né? Por problemas familiares, né? Mas ficou na história, né? E dá um romance, se for feito um estudo aprofundado sobre isso, dá um romance maravilhoso, né? Bom, gente, eu quero agradecer a todos, né? Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.